Queridos irmãos espíritas, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva num clima de muita paz, de muita confiança e de muito amor em nossos corações. Nós vamos conversar um pouco nesta tarde, na nossa reunião, sobre o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, indagou qual o tipo moral mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, e os Espíritos disseram: Jesus. Estaremos conversando nesta tarde, queridos irmãos, sobre Jesus e a trajetória da paz. Ou melhor dizendo, nesta noite, estaremos dialogando sobre Jesus e a trajetória da paz, considerando que Jesus, sendo o Espírito mais puro que encarnou neste planeta, ele nos traz dentro de si, como Espírito e puro que é, a mensagem sublimada do amor, revestida então essa mensagem de paz, de harmonia e de segurança, de que todos nós necessitamos na nossa caminhada evolutiva. Lembramos, queridos irmãos, dentro das passagens que estão contidas no Novo Testamento, aquela do advento e do poder do Messias, quando o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 14, nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Observemos, queridos irmãos, que essa referência é extraordinária. E naquela noite, a noite do nascimento do Senhor, os espíritos elevados, anunciando aos pastores, disseram: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Observemos, glória a Deus, louvando a Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, paz na terra, que é o que nós tanto necessitamos, meus queridos irmãos, e boa vontade para com os homens. A vontade é a faculdade soberana do Espírito, e a boa vontade é essa disposição interior para contribuir na obra do bem. Igualmente nós encontramos na passagem de Lucas, quando ele nos diz no capítulo 1, versículo 79, sobre a missão do Cristo, afirmando Lucas: para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, a missão do Cristo, ele que representa para nós o modelo e guia, a segunda grande revelação de Deus aos homens, veio para iluminar a todos nós que estávamos nos caminhos tortuosos da vida, assentados nas trevas da ignorância, da indiferença, da inferioridade, para nos dirigir para os caminhos renovadores do amor, do bem e da paz. O Mestre querido, dentro da sua boa nova, ele sempre saúda os seus discípulos, dizendo: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Olha, meus queridos irmãos, como é importante que nós vibremos em torno da paz neste mês de dezembro, que anuncia o nascimento do Senhor. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, Jesus, como o Espírito mais puro que Deus nos enviou como modelo, ele nos apresenta essa mensagem extraordinária, meus queridos irmãos, de sintonia com o Pai.
No Evangelho, nós encontramos no Sermão da Montanha, em especial nas bem-aventuranças, a palavra de Jesus a nos dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que estamos trabalhando pela renovação dos nossos valores morais e espirituais, para herdarmos espiritualmente no sentido de podermos continuar no nosso planeta, desenvolvendo as nossas ações de melhoria, de educação, de autoaprimoramento e de vivência da lei do amor e da caridade. Ele nos exorta igualmente: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, sintonizados com o Pai na execução da sua vontade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, pacíficos e pacificadores. Construir essa paz interiormente, ou seja, dentro de nós, para que essa paz ela possa também chegar no contexto das nossas relações mais próximas e se ampliarem para a coletividade, meus queridos irmãos. Mas Jesus também, na Boa Nova, no Sermão da Montanha, ele nos diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes os que sofrem perseguição, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, felizes os que choram, pois que serão consolados. E todos esses estudos e reflexões têm no Espiritismo um grande desenvolvimento a partir dos princípios que a doutrina espírita nos indica, em especial o princípio da reencarnação, para nós entendermos precisamente o porquê das aflições e os motivos de resignação. Observamos Jesus já nas suas últimas instruções aos seus discípulos, quando Jesus, reunindo aquela comunidade, disse a todos eles: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha que coisa maravilhosa, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma promessa de Jesus para nós, que hoje estamos reencarnados, amanhã estaremos desencarnados, depois voltaremos a reencarnar e precisamos desde já nos unirmos aos valores ensinados por Jesus no cultivo da paz verdadeira. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, porque Ele reúne todos esses sentimentos conquistados. Ele verdadeiramente é o nosso modelo e guia, e Ele nos diz, diante da luta da vida: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, confiai, tende esperança, esperança num amanhã melhor, mas construído a partir de agora. Também Jesus, próximo à sua partida, ele disse aos discípulos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Porque nele nós temos a representação máxima do nosso Pai Celestial. Nele nós temos o exemplo de vida. As suas lições não são lições teóricas, são lições práticas de vivência da lei de justiça, amor e caridade. Mas ele faz essa recomendação aos discípulos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, quem não tem aflições nesse mundo em que nós nos encontramos?
aflições pelas questões materiais, aflições na parentela consanguínea, há problemas diversos que envolvem cada um de nós nas nossas lutas de cada dia. Mas a palavra de Jesus é a palavra da vida eterna, a palavra que nos convida à melhoria constante. E nós sabemos, queridos irmãos, que Jesus ensinou os seus discípulos as grandiosas lições do amor, do perdão e da caridade. Também ensinou os seus discípulos a orar, feita a prece de coração pacificado. Jesus volta-se para o pequeno grupo de discípulos e derrama sobre todos ondas de paz, da sua paz que é a interna, aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa paz interior, aquela que se expressa através da nossa conduta, da nossa vivência, dos nossos valores espirituais. Ele salienta que não se trata da paz que o mundo dá, mas aquela paz diferente, aurida no trabalho do bem, da melhoria interior. Ele salienta, então, que não se trata da paz que o mundo dá, a sua é diferente. E permanece mesmo quando o discípulo se encontra envolvido pelo barulho físico, batido pelas vicissitudes morais ou atacado pelas trevas temporárias do espírito. A sua paz, queridos irmãos, é a paz verdadeira, a paz que renova, a paz que fortalece. Lembramos que toda a trajetória de Jesus é uma trajetória de paz. A boa nova é a grande notícia da vinda à terra do Espírito mais puro que a habitou. E conosco semeou nos corações, como semeador divino, a palavra do amor, a palavra do bem, a palavra da caridade, o exemplo constante do exercício das virtudes superiores. Por isso, queridos irmãos, neste mês de dezembro, quando evocamos o nascimento de Jesus, nós todos lembramos que ele continua sendo o nosso modelo e guia. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 1 Allan Kardec nos trazendo grandes considerações em torno de Jesus. Jesus que representa para nós a segunda grande revelação de Deus aos homens. E Kardec nos diz, no item O Cristo, do seu capítulo 1, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. E quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então percebamos, queridos irmãos, o valor extraordinário de Jesus, dos seus ensinos, da sua mensagem. Mas compreendendo à luz do Espiritismo que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia a Jesus dar cumprimento às profecias que
o anunciaram, como vimos anteriormente, as profecias de Isaías e outros grandes profetas, médiuns do passado. A autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, mas que é a vivida no plano maior da vida, na consciência do bem, do amor e da caridade. Veio nos ensinar a nos reconciliarmos com a nossa consciência, a buscarmos os valores eternos que tanto nos auxiliarão a prosseguir na nossa jornada iluminativa. E nós lembramos então que toda essa trajetória de Jesus é de paz, e a anunciação do seu nascimento pelos espíritos mais elevados que disseram: glória a Deus na terra, paz na terra, boa vontade para com os homens. É o que nós muito precisamos, meus queridos irmãos. Glória a Deus nas alturas, louvar a Deus. Louvar a Deus por tudo quanto nós recebemos, em especial a vinda do Cristo. Louvar a Deus pelas oportunidades que estamos tendo de estudar esses ensinos à luz da doutrina espírita. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra, para que dissolvamos em nós a inquietação, a agitação, e busquemos a mansuetude, busquemos a pacificação em nossos corações. E lembrarmos ainda que, ao concluir a sua missão, após a sua desencarnação, Jesus volta ao convívio dos seus discípulos pelas possibilidades da mediunidade e se apresenta àqueles homens, como registra o Evangelho de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Disse-lhe, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também a vós. Por isso, queridos irmãos, falando sobre a trajetória da paz do nosso Mestre Senhor Jesus, lembramos a diferença que há entre a paz do mundo e a paz do Cristo. Porque Ele nos prometeu a verdadeira paz, não é? Nos dizendo: a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do Cristo não é a paz que nós entendemos aqui no mundo material. Geralmente a paz do mundo envolve exatamente tudo aquilo que significa garantias exteriores, bens materiais, o emprego das coisas materiais que são tão importantes para o cumprimento também das leis divinas. Mas quando falamos em paz do mundo, geralmente nós lembramos das garantias exteriores, os bens materiais, mas também a mentirosa paz da ociosidade. Quantas vezes dizemos assim: como eu gostaria de ficar nessa ou naquela situação de vida ociosa, sem trabalho, sem tendo aqueles momentos apenas de diversão. Então essa paz não é a paz verdadeira, porque acontece um acidente, acontece um problema, uma enfermidade, e isso passa tudo. Não é paz verdadeira, porque se fosse ela permaneceria. Também essa paz do mundo é o silêncio das baionetas. Então, aparentemente, tudo está em paz, mas a qualquer hora as baionetas entram em ação. Também a preguiça improdutiva. Então, quantas e quantas vezes nos detemos, não é, na preguiça improdutiva?
pensando assim que é muita paz, muita alegria, quando na realidade não nos está conduzindo a um processo de crescimento espiritual. Também a paz do mundo pode ser entendida como a viciação dos sentidos. Viciamos os nossos sentidos físicos através dos prazeres dos mais diversos, dos vícios variados. E aí, quantas e quantas vezes dizemos que paz, que alegria, que satisfação, e logo mais essa paz é desfeita. Também muitas vezes entendemos a paz do mundo como o repasto opulento do estômago, uma alimentação farta, muitas vezes, além do necessário acessório, também a satisfação dos nossos caprichos egoísticos. Daí, a paz do mundo, ela pode ser o sono enfermiço da alma. Nós nos acomodamos, nos amolentamos às situações passageiras da vida, julgando que tudo isso é paz, e na realidade chega o momento em que nos defrontamos com a grande realidade espiritual, a realidade do espírito imortal, as nossas necessidades de crescimento. Por isso, meus queridos irmãos, façamos a diferença sempre entre a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do Cristo é essa que está fundamentada no seu ensinamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E envolve para todos nós o autoconhecimento, a compreensão da lei divina ou natural para nós nos espiritualizarmos, a batalha do aperfeiçoamento em nós mesmos, a pacificação interior para possibilitar a pacificação do outro, a serenidade como consequência do atendimento dos nossos deveres e ter, acima de tudo, o entendimento do programa divino a nosso respeito. Essa realmente é a paz do Cristo, a paz que Ele nos prometeu, e sermos potências de paz, sermos aqueles que em seu nome também estamos construindo a paz, a vivência da paz nos nossos corações e daqueles que estão conosco no dia a dia. Logo, meus queridos irmãos, podemos dizer, sintetizando isso, que o que é a paz segundo a doutrina espírita? É o cumprimento da lei de Deus. É esforço? Sim, é esforço. É devotamento? Sim. É abnegação, é trabalho, é vigilância incessante a serviço do bem. Essa é a paz verdadeira. É alcançar também a zona de compreensão dos nossos deveres para com o nosso próximo, com o máximo de lutas na terra, que geralmente nós desejamos pequenas lutas, pequenas dificuldades, mas os Espíritos nos falam da importância de alcançarmos uma maior compreensão dos nossos deveres, com o máximo de lutas na terra. Teremos muito ainda a aprender sobre isso. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito na vivência do bem. Observemos, paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito na vivência do bem. Consequentemente, queridos irmãos, a paz legítima, ela resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor a nosso respeito. Busquemos, assim, a conquista da paz como desafio abrangente no âmbito individual, das relações interpessoais e das relações sociais. E no âmbito interior, paz significa amadurecimento moral e espiritual, autoencontro para o autodespertamento e o processo da nossa autoiluminação na harmonia com a lei de Deus. Neste mês em que a humanidade terrena lembra tanto Jesus, lembra tanto os seus ensinos,
façamos a nossa reflexão sobre como estamos também colaborando com o Senhor na construção de uma era nova, onde a paz legítima, a paz que Ele nos promete, ela possa ser concretizada em nossos corações e em nossas vivências para com o nosso próximo. A vida é um campo extraordinário de aquisições de valores para o nosso crescimento interior. Desejamos então aos nossos queridos irmãos, trabalhadores da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, colaboradores da nossa FERN, irmãos espíritas e irmãos de toda a humanidade, bênçãos de fortalecimento, para que, neste final de ano de dezembro, fazendo a nossa reflexão sobre o nosso dia a dia, nós possamos vibrar pela paz dos que estão conosco, dentro dos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, mas sermos instrumentos da paz onde nós estivermos. Lembrando exatamente Francisco de Assis, quando nos exorta no seu grande poema a buscarmos a paz do Cristo, a paz verdadeira, a paz que fortalece o coração, a paz que renova, a paz que constrói, a paz que edifica os valores imortais para a nossa jornada de ascensão espiritual. Dessa forma que o nosso pensamento e o nosso sentimento esteja impregnado das lições de Jesus, voltando às paisagens maravilhosas, né, do passado, na Galileia distante, lembrando o Senhor quando reuniu os seus discípulos às margens do lago de Genezaré, lembrando aquela grande multidão que acompanhava o Senhor, sequiosa de paz, sequiosa do verdadeiro e legítimo amor. Então Jesus atendia a toda aquela multidão e geralmente à tarde, na barca de Pedro com os discípulos, Jesus se aproximava então, né, da praia, que eram as praias que contornavam o lago de Genezaré, e descia então para conviver com aquela multidão faminta, não apenas do pão material, mas também do pão espiritual. E a sua palavra luminosa, impregnada do magnetismo divino, falava aos corações, socorria a todos, aliviava, curava, exortava e prometia-lhes que cada um cumprisse a sua parte no esforço de vivência da lei de justiça, de amor e de caridade. Tenhamos então, queridos irmãos, um mês de dezembro cheio de bênçãos, onde possamos ser mais fraternos, mais compreensivos, mais tolerantes no cultivo da paz e da harmonia que precisam estar instalados dentro dos nossos corações. Desejamos a todos muita paz, muita esperança e muita confiança com o nosso Mestre. Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre.